Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 9 de outubro. E como nós seguimos acompanhando aqui na RIT, a invasão do Hamas já está impactando a economia global. Os preços do petróleo subiram, enquanto parte das bolsas de valores e a moeda israelita caíram. O professor de economia da Universidade Anhembi Morumbi, Denis Medina, comenta agora sobre os impactos econômicos. Vamos ouvi-lo. O conflito entre Israel e o Hamas tem gerado vários impactos no mercado financeiro. Um dos principais é o aumento do petróleo. Como sabemos, ali naquela região, uma grande região produtora de petróleo, e entre o conflito também, alguns outros países do Oriente Médio têm mostrado solidariedade ao conflito, como por exemplo o Irã. Isso eleva o preço da commodity e prejudica os custos em todo o mundo, já que muitos dos produtos precisam ser transportados e o principal insumo do transporte é o petróleo. E também outras incertezas em relação ao conflito, quanto ao tempo de duração, ou quão profundo isso vai ser no impacto global, tem gerado muita insegurança e com isso as bolsas caem ao redor do mundo. Outro ponto que é importante observar é que Israel é um grande celeiro de alta tecnologia, produzindo softwares, além de armamento e também um ponto importante para o turismo. Com todas essas implicações do conflito, as ações da Nasdaq, que tem grande impacto, Israel é o terceiro maior número de empresas listadas na Nasdaq são de Israel. Então a Nasdaq vem caindo por conta disso, porque tem essa incerteza, essa insegurança de quão longo vai ser o conflito e quanto isso vai impactar em todo o mundo. A bandeira de Israel foi projetada hoje na fachada do Senado Federal após ataques do Hamas iniciado no último sábado. O pedido foi feito pelo senador Davi Alcolumbre ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A ação foi feita em solidariedade às vítimas, aos feridos e aos desaparecidos israelenses. Nas redes sociais, Alcolumbre agradeceu a Pacheco por ter acatado a solicitação para iluminar a cúpula do Senado em apoio ao povo de Israel nesse momento de grande sofrimento e de dor. E vários membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas denunciaram um ataque massivo contra Israel, mas os Estados Unidos lamentaram a falta de unanimidade. Numa sessão de emergência, os Estados Unidos e Israel pediram a condenação dos islamitas palestinos que governam a faixa de Gaza e que lançaram no sábado um ataque surpresa que deixou centenas de mortos em ambos os lados da fronteira. Estamos testemunhando crimes de guerra flagrantes e bárbaros, massacre de civis, abuso de reféns, retirada de bebês das mães. Não há palavras para descrever tamanha selvageria. O representante da autoridade palestina baseado na Cisjordânia apelou ao Conselho de Segurança para se concentrar no fim da ocupação israelense. Infelizmente, a história para alguns meios de comunicação e políticos começa quando israelenses são assassinados. Nosso povo suportou um ano mortal após o outro. Viemos ao Conselho de Segurança mês após mês, alertando sobre as consequências da impunidade israelense e da falta de ação internacional. O Hamas lançou uma ofensiva no sábado que pegou Israel de surpresa na maior escalada do conflito em décadas. O Estado hebreu respondeu com ataques aéreos na faixa de Gaza, um enclave empobrecido onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, sujeito a um estrito bloqueio israelense. O Desenrola Brasil inicia uma nova fase hoje e deve beneficiar até 32 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Fazenda, também será lançada a plataforma oficial do programa. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Leonardo Félix. Após permitir a renegociação de dívidas bancárias de até R$ 100, iniciativa que atendeu cerca de 6 milhões de consumidores, outros 32 milhões que ganham até 2 salários mínimos ou que estão inscritos no CadÚnico com dívidas de até R$ 20 mil devem ser beneficiados. Nesta nova etapa, a prioridade será para as pessoas que têm dívidas com valor de até R$ 5 mil,
que poderão ser renegociadas à vista ou em parcelamento. Os débitos poderão ser pagos com desconto e em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Já os valores entre R$ 5.000 e R$ 20.000 só poderão ser pagos à vista, com desconto oferecido pelo credor. O Desenrola foi criado para possibilitar que os cerca de 70 milhões de endividados do país possam pagar seus débitos e voltar a ter o nome limpo. No dia 3 de outubro, o programa passou a ser lei, com a sanção presidencial do projeto do Executivo, aprovado no Congresso. Para a execução da segunda fase do Desenrola, o governo federal promoveu um leilão de lotes de dívidas para definir os descontos. Esses lotes incluíam débitos com contas de luz, água, varejo, educação, entre outros. Durante o leilão, os credores ofereceram um desconto médio de 83%, de acordo com o Ministério da Fazenda. O lote de dívidas com cartão de crédito teve a maior redução, de 96%. Para consultar as dívidas e realizar as renegociações, os interessados precisam ter cadastro no portal gov.br, com contas do tipo ouro ou prata. E antes de encerrar, a Justiça do Trabalho proibiu e os controladores de voo cancelaram a greve marcada para essa segunda-feira. A paralisação havia sido aprovada em assembleia virtual na semana passada. Os funcionários da Nave Brasil, a estatal responsável pelo controle aéreo em alguns dos maiores aeroportos do país, cancelaram a greve marcada para esta segunda-feira. A paralisação poderia afetar 43 aeroportos no país, entre eles o de Guarulhos, na Grande São Paulo, o de Viracopos, em Campinas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o da Pampulha, em Belo Horizonte. Os controladores de voo desistiram de parar as atividades com a decisão da Justiça do Trabalho, que proibiu a interrupção dos serviços sob pena de uma multa diária de R$ 100 mil. De acordo com o ministro Maurício Godino Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho, 90% dos empregados que atuam nas atividades de segurança e operação aérea deveriam se manter em operação normal. No caso dos demais trabalhadores que não estão ligados ao controle do tráfego aéreo e à segurança, a paralisação poderia atingir até 40% das operações. A Nave Brasil havia pedido à Justiça que declarasse o movimento grevista ilegal, o que não aconteceu. A estatal se disse surpreendida com a convocação do sindicato. Para a companhia, a paralisação comprometeria a segurança nacional e a segurança da navegação aérea e dos usuários. O sindicato reivindica um reajuste salarial de 8,5% para os trabalhadores, além de melhorias no auxílio-saúde e a abertura de novos concursos para a contratação de pessoal nos setores administrativo e operacional. A empresa, por sua vez, propôs um aumento salarial de 4,8%, mas o sindicato recusou a oferta. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.